Pra gente dar início ao nosso jogo americano, eu vou fazer 4. Para fazer 4 jogos americanos, eu vou precisar de uma quantidade de 1,5 m do comprimento do meu tecido, e o meu suplá vai ficar com uma largura de 45 centímetros. A largura dele por 35 de altura, cada um deles. Então, eu vou precisar do meu tecido, que vocês ganharam aí, uma tira dele de 45 centímetros. Quem quiser fazer 4 como eu, então 1,5 m dele já é o suficiente. Vou precisar também da mesma quantidade de um tecidinho de algodão. Aqui eu escolhi o tricoline estampadinho, nada impede de vocês usar um outro tecido que seja de algodão, uma chita, qualquer outro de algodão, estampado ou não, como for da preferência de vocês. E eu vou usar aqui o termocolante definitivo, esse aqui que a gente já trabalhou, né, outras vezes, esse termocolante definitivo. Por quê? Porque ele adere, ele faz com que fique aderido um tecido no outro. E se eu for usar o termocolante normal, pode, tudo bem, só que vocês já sabem como ele funciona, ele não fica preso, ele não segura, ele não tem uma firmeza de um tecido no outro. Como esse nosso aqui, ele já é bem molinho, né? Então, para ele ficar um jogo americano mais firme, eu optei pelo termocolante definitivo, que se vocês fizerem, vocês vão observar que ele vai ficar com uma textura bem firme, tá bom? Eu vou precisar também de viés, de acordo aqui com a estampinha do tecido. Eu escolhi o laranja, porque aqui tem bastante detalhezinho laranja nas borboletas. E para dar sequência, eu cortei um quadrado. Aqui no vídeo não vai dar pra ver o tamanho dele certinho, mas eu cortei um quadrado, tanto do nosso tecido, quanto do outro tecido, tecido de algodão, que eu dei pra vocês. Todos dois com uma medida de 35 por 45. Então, eu cortei de 35 por 45 o tricoline, o nosso tecido, e também a mesma medida eu cortei no termocolante definitivo. A mesma medida, 35, tá? Por 45. Um retângulo com essa medida do tricoline, do tecido e do termocolante, tá? O termocolante definitivo, eu não sei se vai dar pra mostrar aqui no vídeo, mas sempre gera aquela dificuldade de saber qual é o lado da cola e qual é o lado que a gente pode estar passando o ferro, tá? Vocês podem estar perguntando para as meninas lá, quando for comprar, para elas dar uma anotadinha assim, a caneta no lado que pode passar o ferro, para vocês, para tá facilitando. Ou então, eu não sei se vai dar para ver no vídeo, mas o lado que tem a cola, ele é mais brilhoso. Vocês podem estar olhando a diferença. O lado que a gente pode passar o ferro, ele é mais fosco, ó. Este é o lado que eu posso passar o ferro. Esse é o lado que tem a cola. Então, eu vou colocar o lado do termocolante que tem a cola no avesso do meu tecido. Vou começar colocando o termocolante no tecido de algodão, tá? Ó, feito isso, eu vou vir com o ferro de passar, ó, e vou tá passando. Antes de tirar a película do termocolante, eu passo também um pouco pelo lado direito do tecido, para que fique bem fixado o termocolante com o tecido.
Depois de ter feito a aderência do termocolante com o tecido, ele ficou bem preso, que eu senti assim que ele tá todo preso, que não ficou bolinha de ar entre um e outro. Eu passo a mão, ele tá assim, eu sinto que ele tá bem lisinho. Eu venho com a tesoura e vou cortando essas sobrinhas que ficam aqui, ó, entre o tecido e o termocolante. Para a hora que a gente for tirar essa película e colocar o nosso outro tecido, que a gente for aderir um tecido ao outro, esse termocolante não grude no ferro, aonde a gente for passar, beleza? Então, eu vou fazer esse recorte aqui no meu e já volto pra gente tá colando com o nosso outro tecido. Retirada todas as sobrinhas aqui da lateral do termocolante. Agora, eu posso dar uma dobra aqui, ó, no cantinho, qualquer parte, pra tá removendo a película do termocolante. Aqui vocês vão ver que ele ficou bem brilhosinho, ó. Que o termocolante já aderiu ao tecido. Ó, aqui é o meu avesso com o termocolante aderido. Eu não vou jogar essa película que eu removi fora, que agora ela vai estar me auxiliando para fazer a colagem com o nosso tecido. Porque como esse tecido, ele não é de algodão, ele é um tecido que ele é 100% de poliéster, então, eu tenho que ter cuidado com ele com relação à temperatura do ferro. Eu vou posicionar esse meu tecido aqui de poliéster em cima do tecido de algodão. Vou colocar bem certinho, assim, nos cantinhos. Também já passei ele tá bem lisinho, ó. Tá bem direitinho aqui em cima, tá? Se tiver uma sobrinha, não tem problema, porque depois a gente vai estar refilando, assim, cortando, pra ele ficar bem retinho um com o outro, tá? E assim, ó, a gente vai ter a opção de fazer uma aplicação. Aqui nesse lado, como esse tecidinho de algodão é de borboleta, neste lado liso, eu vou estar aplicando umas borboletinhas aqui. Então, como eu tô fazendo com o termocolante definitivo, eu posso já tá fazendo isso e depois eu só venho aplicar e passar o ferro e tá pronto, né, essa aplicação. Mas quem vai bordar à mão e também não estiver usando termocolante definitivo, tá usando termocolante normal, então é bom primeiro fazer a aplicação para depois estar aderindo aqui com o tecido de algodão, para não precisar passar o bordadinho pro lado avesso, porque ele é um jogo americano, mas ele é dupla face. Eu tanto vou poder usar esse lado estampado, por isso que eu escolhi esse estampado aqui que eu gostei de borboleta. E também vou estar podendo usar esse lado aqui liso com o trabalhadinho da aplicação. Então, feito isso, como eu vou aplicar com o termocolante definitivo, então eu já posso fazer. Eu vou pegar a película que eu removi lá do termocolante, da parte de trás, vou colocar aqui na frente, não o lado brilhoso, ó, vou colocar o lado brilhoso pro tecido, vou tá colocando, vou passar no lado fosco, o lado brilhoso vai tá pro tecido, tá bom? Vou pegar o ferro e vou fazer ele aderir o nosso tecido de poliéster que vocês ganharam com um tecido de algodão que a gente já preparou. Eu vou passar assim, rapidinho, pra tá fazendo a aderência de um no outro, mas depois eu tenho que vir passando com bastante calma, deixando o ferro paradinho em cada lugarzinho por um tempinho.
Aí, depois, eu também posso passar de novo no lado do algodão, pra ele aderir bem, pra gente ter certeza que ele não vai soltar um tecido do outro, certo? Passei bem, deixei o tempo que pede do termocolante aqui. Ele aderiu super bem, ó, um tecido no outro. Ele fica até com uma textura diferente. Ó, ele fica bem lisinho aqui na parte de trás ou da frente, né, como preferir. Ele fica bem lisinho, bem aderido um tecido ao outro. Se vocês sentir que por um acaso ficou com bolinha, alguma coisa assim, é porque o termocolante não derreteu o suficiente. Então, vocês têm que vir com o ferro, passando bem e deixando o ferro paradinho o tempo que pede do termocolante, tá bom? Então, agora, nessa parte a gente já pode decidir se eu quero o meu jogo americano quadradinho, como a gente fez, se eu quero dar uma arredondadinha aqui nos cantinhos, como achar melhor. Esse aqui eu vou dar uma arredondadinha, então eu vou pegar um prato redondo, né, uma tampa, qualquer coisa do tipo, vou vir com um lápis e vou arredondar aqui. Vou posicionar ele bem certinho nos cantinhos e vou arredondar, mas nada impede também de deixar assim quadradinho, tá bom? Como vocês preferirem. E também vou estar cortando essa sobrinha aqui de um tecido do outro, ó, tá? Assim como a gente fez com o termocolante. Depois de ter refilado certinho aqui todos os ladinhos, ter medido novamente para ele ter ficado certinho com uma medida de 35 por 45. Ele ficou assim bem cortadinho. Agora, para quem quiser arredondar os cantos como eu vou explicar aqui como que eu faço. Eu pego uma régua, vou pegar a régua aqui, vou marcar, vou encostar bem aqui na lateralzinha, ó, e vou marcar aqui 6 centímetros. Esse é o tamanho que eu quero. Ó, 6 centímetros, fiz uma marcação. Agora, a mesma coisa aqui no outro lado. Vou colocar minha régua aqui bem rente, ó. E vou marcar aqui onde faz os 6 centímetros. Vou fazer isso nos 4 cantos. Vou pegar um prato normal. E vou vir encostando certinho aqui onde eu fiz as marcações, ó. Certinho na marcaçãozinha dos 6 centímetros. Vou passar a caneta, ó. Feito o arredondado. Quem quiser fazer ele maior, também dá, ó. Nada impede, ó. Um arredondado maior. Vou fazer um pouquinho maior para mostrar para vocês. Vou colocar a régua ali rente, certinho. Vou fazer aqui, marcar 8 centímetros. A mesma coisa aqui do outro lado. Coloquei a minha régua ali. Vou marcar 8 centímetros. Agora, eu vou encostar o meu prato bem certinho ali na marcação. E vou riscar. Certinho, ó. Ficou um arredondado maior. Agora, é só cortar certinho. Tenho que fazer isso nos 4 lados e vou cortar. Então, vou fazer o meu aqui. Vou recortar pra vocês. Ó, vou trazer bem certinho aqui pra recortar. Eu vou fazer o recorte aqui no maior. Um arredondado maior de 8 centímetros. Cortar bem certinho em cima da risca. Arredondou. Arredondei meus 4 cantos.
Ó, ficou assim, arredondadinho. Pra quem deixou ele quadrado também, não tem problema, tá? Ó, ele já, só assim ele já tá legal, tanto um lado quanto o outro. Ele fica com um toque, uma textura diferente por conta do termocolante aqui no meio, né? Então, agora, como ele já tá no formato que a gente quer, a gente já pode fazer a aplicação do Pet Aplique aqui na frente, para quem quiser. E também a aplicação do viés para tá dando o acabamento aqui, para ele não desfiar assim, ó, para não acontecer isso. A aplicação do viés vocês podem estar fazendo tanto com uma cola pano, um pouquinho de uma cola universal, só tem que usar aos poucos para ela não manchar, ou quem não tem máquina tá costurando com pontinho invisível à mão, ou então a máquina. Aqui tá o meu viés. Para começar a aplicar, eu vou dobrar aqui a nossa peça bem no meio. Vou dobrar e vou tá fazendo uma marcação aqui no meio, ó. Tá? No lado que tem um comprimento maior. Vou só tá dando uma marcadinha, assim que eu consiga ver aonde é o meio, ó. Eu consigo ver que é aqui. Marcou. Para quem tiver dificuldade, pode estar fazendo uma marcaçãozinha assim. Agora, eu venho com o viés na cor que eu escolhi. E eu aplico assim. Existem várias formas de aplicar o viés. Eu já venho dobrando aqui no meio. Ó, dobro aqui no meio e vou aplicando com uma costura só. Para quem for fazer com a cola, pode estar passando a cola aqui, tanto de um ladinho quanto de outro, e vir aplicando aqui, ó, já dando o acabamento para os dois lados, ó. Tanto o acabamento pro lado do tecido, quanto pro lado do tricoline. E quem quiser pode estar costurando a mão ou a máquina. Eu vou fazer aqui o meu e volto para mostrar para vocês como ficou. Fiz a aplicação do meu viés, apliquei ele à máquina. Esse lado ficou assim. Para quem quiser deixar ele lisinho, já ficou assim bem legal, ó. E a parte do lado do tricoline ficou assim. Agora, eu vou estar aplicando uma borboletinha aqui e vou mostrar pra vocês como eu vou aplicar. Certo? Então, meninas, vou pegar um pedacinho de termocolante. Tenho aqui o molde das borboletinhas que eu quero aplicar ali no jogo americano. Vou riscar, como eu ensinei pra vocês. Este é o lado brilhoso, é o lado que tem a cola, o lado que cola no ferro. Então, eu vou riscar no meu lado fosco, que é o lado que não pega no ferro. É o lado que eu vou passar, o lado que eu vou colocar o tecido é o lado aqui de baixo que tem a cola, o lado brilhoso. O lado fosco é o lado que eu risco. Vou pegar o moldezinho da borboleta, que vai estar disponível ali para vocês, e vou riscar aqui no meu termocolante. Risquei aqui as minhas borboletinhas no termocolante. Agora, eu vou cortar, separar elas umas das outras, porque vão ser de cores diferentes. Vou escolher o tecido e agora eu vou estar fazendo a aplicação do termocolante no meu tecido. Cortei as borboletinhas depois de ter aplicado no termocolante definitivo. Agora, eu vou estar posicionando aqui de acordo com como eu achar melhor, né? Ó, eu vou estar colocando aqui no meu lado direito. Vou posicionar elas. Ó, com azul escuro e com azul claro.
Mais ou menos assim. Ó, quero ela assim, venho com o ferro, posiciono, deixo o tempo que precisa, né, uns 30 segundos aqui, para ela aderir bem e não soltar nem desfiar quando for feita a lavagem. Ó, depois de bem aderido, eu deixo o ferro paradinho aqui, os segundinhos necessários. Ó, em cada uma delas, né? Vocês fazem aí, deixo certinho o tempo. Quem quiser tá aplicando um lacinho, assim, pra tá decorando, ó, fica bem legal. Pode estar aplicando um lacinho, pode só colar com a cola, eu vou colar só com a cola universal, dá um pinguinho aqui atrás, já cola, já se adere bem. E com uma canetinha permanente, eu vou estar fazendo as anteninhas dela. Também pode estar usando o pincel zero e fazer com tinta para tecido na cor preta, tá bom? Vou fazer aqui o meu. Também tá fazendo um detalhezinho aqui atrás dela, como se ela estivesse voando. E assim a gente finaliza o nosso jogo americano. Eu vou colocar uma foto aqui no final dele prontinho para vocês, dos dois ladinhos. E até a próxima.